professor Nelson Canabá, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Ponta Grossa, e falou vice-presidente do Observatório da Inclusão. Boa noite a todos, membros do Observatório, e vamos crescer cada vez mais. E esse tema que nós vamos debater hoje, com essas pessoas que nos brindaram com o seu conhecimento e o seu tempo, principalmente, e disponibilidade, diz muito sobre o nosso futuro e o futuro de nossas famílias, nossas crianças. Por isso é bom estarmos atentos, para que possamos ter a nossa opinião individual e coletiva, baseado nos fatos e não nos palpites e opiniões aí soltos sem conhecimento de causa. Eu não estou conseguindo. Então, e as perguntas serão direcionadas via chat no final. Então, eu pedir a todos que deixem os seus microfones desligados, somente a pessoa que for falar vai deixar o microfone ligado, para que assim nós não tenhamos interrupções e nem interferências. Professor Nelson. Muito bem, e é importante a gente deixar claro o seguinte: cada participante, então, terá 15 minutos de fala, né? A princípio, são representantes de comunidades diferentes das pessoas com deficiência. Teremos uma introdução com o Denival, que é do nosso núcleo jurídico, junto com o Renato, que é o outro advogado do núcleo jurídico, fez um estudo e apontou alguns pontos que nos chamaram a atenção no Observatório da Inclusão a respeito do decreto. E as perguntas, como eu falei, no chat, para que nós possamos fazer a mediação. As perguntas devem ser sempre direcionadas. Não colocar a pergunta em aberto e sim dizer, olha, senhor Antônio, a Giz ou a Rúbia, por favor. Aí fica mais fácil de nós organizarmos essa discussão, ok? Tudo bem? Então, o Denival Luiz Oliveira, ele é advogado e é membro aqui do Conselho Jurídico do Observatório da Inclusão. Denival, por favor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo, nosso prazer de poder entender o decreto 10.502. Bem, a gente fez um estudo desse decreto em relação ao que vai impactar a realidade das crianças, né, dos pais, das crianças com deficiência, que é a quem o Observatório da Inclusão representa. Então, o decreto repete alguns termos, traz muitos termos da Lei 13.046, de 2015, mas colocando-as como inclusão, mas no meio desses termos como inclusão, a gente observa o termo classes especiais e escolas especiais. Quando o decreto utiliza esses termos de classes especiais e escolas especiais, ele acaba indo contra a própria ONU, no seu comitê para os direitos das pessoas com deficiência, tem um entendimento da ONU nesse sentido de que quando você separa os alunos com deficiência do mesmo ambiente dos alunos sem deficiência, você está praticando uma segregação. Então, para a ONU, o termo sala especial ou classe especial ou escola especial seria uma segregação, né? Porque o entendimento da ONU é que a educação inclusiva é um direito humano de todos, né, independente de qual deficiência a pessoa tem. Então, a gente até encontrou alguns pontos no decreto, em relação ao capítulo 2 do Trato dos Princípios. Achamos uns pontos até interessantes e alguns pontos nem tanto assim. Porém, do que a gente achou em todos os incisos, do que trata dos princípios e dos objetivos, se fosse utilizados os princípios elencados no decreto e os objetivos em parceria com as escolas ditas regulares, né, porque esse também é o entendimento da ONU e o Brasil é signatário
dessa convenção da ONU em relação ao tratamento com as pessoas com deficiência. Então, essa separação que está bem clara no decreto, de escola regular para escola especial, causa esse entendimento, que vai contra o entendimento da ONU em relação a segregar a criança com deficiência, né? Então, o que seria o ideal, digamos assim, o que vinha acontecendo no entendimento da Lei 13.146, que seria a educação inclusiva, né? Sem essa separação, essa nomenclatura separada de uma coisa, e separando também os ambientes, né? Então, no mesmo ambiente, a gente teria todos os alunos com essa forma de ensino. Todos esses incisos da parte dos princípios e dos objetivos do decreto, ele traz alguns princípios e traz uns objetivos eles bem interessantes e bem que muitos ali seriam o sonho dos pais de alunos com deficiência, como, por exemplo, a escola bilíngue com Libras e a língua portuguesa escrita como segunda língua, a profissionalização ou a qualificação dos professores para trabalhar com os alunos especiais, por exemplo, que a gente sabe que isso é uma demanda grande nas escolas, as escolas chamadas regulares, né, digamos assim, que já que foi criado esse termo, usado esse termo pelo decreto, separando, né, escola regular da escola especial. Então, onde o decreto se refere à escola regular, as nossas escolas regulares atualmente não tem essa dificuldade em atender às necessidades das crianças com deficiência, né? E isso demanda esforço, demanda aporte financeiro para que se possa fazer acontecer o que está posto na Lei 13.146, né? Mas ainda assim, o que mais chamou atenção quando a gente estava lendo o decreto é justamente essa questão da separação, até porque os estudos do próprio Ministério da Educação, anteriores a esse decreto, indicam o quê? Que o entendimento que a gente tem é que a escola se faz na diversidade. Se não tem diversidade, então não tem uma escola definida, você não pode chamar o estabelecimento de escola se não tiver ali a diversidade. Porque é na diversidade que ocorre o desenvolvimento e a autonomia, que também estão colocadas no decreto. Em alguns pontos, se refere, ele faz alusão à autonomia e ao desenvolvimento, mas continua no mesmo texto colocando as classes especiais e a escola especial. Ou seja, dando a entender o quê? Que o aluno especial não estará no mesmo ambiente que o aluno o aluno que não tenha deficiência. Então, o aluno com deficiência não estaria no mesmo ambiente que o aluno com deficiência. Isso é a leitura que a gente faz, o entendimento que a gente tem da leitura desse decreto, né? Então, essas questões que a gente gostaria de levantar com os convidados, justamente porque a gente no Instituto também entende que sem essa diversidade, que sem essa... não tem como você realmente garantir esse desenvolvimento e essa autonomia da pessoa com deficiência, se você não tiver essa pluralidade, né, e não ficar restrito a uma segregação, como o termo que a ONU usa, o comitê da ONU usa. Eles entendem assim, o termo que eles usam para o que nós chamamos, o que o decreto chama de escola especial, a ONU chama de segregação. Então, é nesse sentido que a gente ficou preocupado com essa questão, e também com o fato de que tem ali na questão dos princípios também uma referência às escolas especiais, dizendo a valorização da educação especial. Então, essa valorização seria em que sentido? No sentido de direcionar um aporte financeiro maior para as escolas
especiais e o que já não estava chegando na escola regular desde o advento da Lei 13.156, já não estava vindo esse aporte financeiro para que as escolas conseguissem se adequar e até receber essas crianças, né? Então, se já não estava vindo, agora com essa valorização da escola, da educação especial, o que a gente pode entender disso? Que essas verbas que já não estavam vindo vão ser direcionadas totalmente para a escola especial. Outra coisa, as equipes multidisciplinares às quais o decreto se refere, essas equipes multidisciplinares, elas terão essa presença em todas as escolas, mesmo as escolas ditas regulares, inclusivas, né? Porque o decreto se refere a esse termo, escola regular inclusiva. Essas escolas teriam acesso a essa equipe multidisciplinar, que a gente sabe na nossa realidade que a equipe multidisciplinar é difícil em outros campos também, né? Como é difícil na própria justiça, a gente não consegue ter a equipe, se você precisar de um profissional, um especialista, o juiz tem que nomear alguém, um perito. Então, assim, isso e também outra questão, que no final, na parte, no capítulo 9 das disposições finais, a questão do artigo 16, onde o decreto diz que compete ao Conselho Nacional de Educação elaborar as diretrizes, né, nacionais da educação especial. Então, assim, o Conselho Nacional terá essa vontade política lógico, utilizando daí, no caso, o termo que a ONU usa, o Conselho Nacional de Educação terá a vontade política de segregar os estudantes, as pessoas, estudantes com deficiência, porque é o que coloca o decreto, que isso vai competir ao Conselho. E também nas disposições finais, o decreto coloca que a adesão dos estados e dos municípios será voluntária, né? Será voluntária. Então, isso abre a possibilidade para os poderes executivos municipais e estaduais aportarem essas verbas federais, receberem essas verbas federais e somarem com as escolas regulares inclusivas, ou receberem essas verbas e direcionarem para as escolas especiais, né? E fazendo com que os pais não tenham realmente na prática esta opção, porque ele vai chegar na escola regular e não vai ver tudo o que está no decreto, ele vai ver isso acontecendo na escola especial. Aí não é difícil de imaginar qual que vai ser a opção da maioria dos pais, até porque a questão da segurança conta muito, né, em relação a isso. Então, se ele precisa de um tratamento, se ele precisa de um especialista, ou se ele precisa de um centro de atenção diferenciada para o filho dele, e ele não tem acesso a isso estando numa escola regular, essa abertura do decreto, principalmente nessa questão da voluntariedade, né? Se o governador ou o prefeito for voluntário em receber fazer acontecer esse decreto no município dele, ele vai ter acesso a essas verbas federais, né? E isso é um convite a quê? Nós podemos aprimorar nossas escolas regulares ou, de uma vez por todas, excluir os alunos especiais, as crianças com necessidades, ou as crianças ou alunos deficientes, vamos excluir eles das escolas regulares, e eles vão ficar segregados nas escolas especiais. Então, essa é a grande dúvida que fica, porque a gente fez essa leitura do decreto baseado na leitura nas necessidades dos pais, dos alunos com deficiência, os quais o Observatório da Inclusão representa. E a realidade desses pais é esta, né? Você não tem toda essa logística que está colocada no decreto nas escolas regulares. Então, essa é a questão principal. É isso. Muito bem, então, dando sequência à nossa
nosso encontro, né? Cada palestrante terá 15 minutos para tecer suas considerações, abordando aí os itens levantados pelo Denival e as suas convicções e seus estudos também, né, para que nós possamos ter os pontos de vista diferenciados e construirmos, assim, um ponto de vista coletivo sobre o tema. A ordem será por ordem alfabética, então, primeiro o senhor Antônio Carlos, depois a Gislaine Rocha e depois a Rúbia Silva. Quando faltarem 2 minutos para encerrar o tempo de 15 minutos, eu entro rapidamente, só falo 2 minutos para que vocês possam ir organizando o raciocínio para a finalização da sua fala. Lembrando a todos os participantes, né, deixe seus microfones desligados enquanto a pessoa está apresentando, e as perguntas devem ser colocadas no chat para que possam ser compiladas e respondidas conforme a demanda. Não pretendemos nos estender muito, então a previsão é encerrarmos entre 21h30, para que tenhamos um evento que todos possam aproveitar o máximo possível. Então, apresentando o senhor Antônio Carlos Sestaro, ele tem 68 anos, é advogado, é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, conselheiro titular do CONAD, Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, um dos fundadores da Associação UpDown, em Santos, no ano de 1992, um dos fundadores da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, em 1994, e seu principal título, né, é pai do Samuel de Carvalho Sestaro, jovem com síndrome de Down. Aberto o microfone para o senhor Antônio Carlos, e uma boa apresentação. Obrigado, boa noite a todos. Quero agradecer aí a Célia, ao Observatório da Inclusão aí de Ponta Grossa. Gostei dessa apresentação por ordem alfabética, né? A gente está acostumado que as pessoas, assim, a gente cede para as mulheres, mas achei muito democrático, né? Vou me descrever, eu sou um homem de 68 anos, pele branca, sem cabelos, estou vestindo uma camisa branca, ao meu fundo tem uma estante. Quero cumprimentar a doutora Gislaine, a Rúbia, que vai ser parceira, parabenizar o Denival pelas observações, cumprimentar a todos aí de Ponta Grossa, cidade que eu já tenho um vínculo, né? A minha futura nora é de Ponta Grossa, Isabela, então uma cidade que eu estou indo aí, era para ir agora em outubro, mas em razão da pandemia não pude estar aí com vocês, mas logo, logo estaremos juntos. As observações do Denival são quase perfeitas, quase todas. Na nossa visão da federação, esse decreto ele tem tantas ilegalidades, nós falamos disso, inclusive, para a professora Nídia, do MEC, quando na nossa reunião do CONAD, no último dia 6, ela fez essa apresentação dessa política. Ele tem vícios grosseiros da inconstitucionalidade no nosso entendimento. Primeiro vício, não foi consultado o colegiado maior, que é o CONAD. Né? Então, o que a convenção diz? O nada sobre nós sem nós. E sequer o Conselho Nacional foi consultado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, bem colocado pelo Denival também, ele contraria a Convenção da ONU quando ele abre um sistema educacional paralelo. Essa é uma vedação, inclusive dos relatórios da ONU, de que não há dois sistemas de educação, assim somente um sistema educacional inclusivo. Então, ele já afronta a Convenção da ONU, principalmente quando na Convenção diz que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional sob a alegação da deficiência. E esse decreto vem falando exatamente isso. Eu excluo pela deficiência. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que nós nunca falamos em fechar qualquer instituição nesse país. Nunca. Nós nos solidarizamos com aqueles pais que tiveram a educação de seus filhos numa escola regular
frustrada na inclusão. Então, nós temos, sim, o conhecimento de tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês que, nesses últimos anos, o investimento do governo na educação inclusiva foi mínimo. Nada foi praticamente investido na capacitação de professores, na concepção de salas, na tecnologia assistiva, como a convenção determina. Então, esse decreto, para nós, ele traz para os pais uma ilusão, vou frisar bem, uma ilusão de escolha. Não haverá escolha. A única escolha será a escola especial, a escola que segrega. Eu disse para a professora Nídia, quem escutou a reunião do CONAD, que para mim a partir desse decreto, para mim não é Ministério da Educação, é Ministério da Segregação, porque ele traz um retrocesso de 30 anos. O Samuel sempre estudou na escola regular, isso faz 25 anos. Então, vivenciar hoje um retrocesso para nós é um absurdo. Esse decreto, ele viola principalmente e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando diz lá que é direito da criança estar na escola pública mais perto da sua casa. Então, esse decreto, eu já disse em outros momentos, ele com palavras articulosas, e vou falar mais, e o Denival falou, das escolas regulares, inclusive. Eu disse para a professora que ela tem um conceito de inclusão totalmente equivocado. Ela disse, em vários momentos, que uma sala especial dentro de uma escola regular, isso é inclusão. O Samuel viveu isso no início da carreira escolar dele. Não tem nada a ver de inclusão. Então, ela tem, esse decreto utiliza palavras com conceitos diferentes do que é verdadeiro. Então, essa concepção de inclusão está totalmente equivocada com esse decreto. Foi falado do aporte financeiro pelo Denival, muito bem observado também. A gente que vive em Brasília, a gente que acompanha, sabe muito bem dos interesses econômicos que tem atrás disso. Em 2015, as escolas particulares entraram com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, justamente para evitar a matrícula de criança com deficiência. As instituições especializadas hoje do país, a partir da LBI, passou a ter menos recursos do Fundeb. Então, esse decreto veio de uma hora para outra arrumar dinheiro, né? Que dinheiro que poderia estar sendo colocado na escola pública. A adesão voluntária, também colocada pelo Denival, e que facilitou até a minha fala, é isso mesmo. Vão se apropriar de valores que, em vez de colocar na educação pública, que beneficia todos. Porque quando a gente fala de inclusão, não é só para as crianças com deficiência, para os adolescentes com deficiência, são para todas as crianças. O que a gente quer é uma sociedade para todos. A comunidade surda, a gente tem conversado muito com eles, com os autistas também, né? A comunidade surda, uma vez eu fiz uma palestra em Florianópolis, a gente quer uma sociedade que saiba falar Libras, que lá no ensino primário já comece a ensinar Libras, para todos nós aprendermos a se comunicar em Libras, para que a gente possa ter, numa sociedade futura, uma padaria, um hospital, uma delegacia, um aeroporto que se comunique em Libras, não como hoje. Não como hoje, nós não queremos isso, nós queremos todos juntos. Então, esse decreto, para nós, é um retrocesso, a federação está se mobilizando, nós temos, o Ministério Público já hoje soltou vários comunicados de repúdio, nós temos uma ação já de inconstitucionalidade no STF, nós, enquanto federação, vamos entrar como amigos curi nessa ação, porque no nosso entendimento é um retrocesso. E vou falar mais, falei para a professora Nídia, esse decreto só teve uma coisa boa,
mostrar a incompetência dos gestores de educação do nosso país. E isso sim, isso ele mostrou, e eu falei isso no Conselho Nacional de Educação, em julho do ano passado, a conselheira Sueli, quando eu estive lá. Então, esse decreto, ele vem como que derrubar todos os avanços que nós conseguimos na educação dos nossos filhos. Então, a gente pede o apoio de todos para que a gente possa ter uma educação. Temos dificuldades? Temos. Eu falei isso também para a professora Nídia. Se há dificuldades na inclusão de alunos com autismo severo, vamos buscar os especialistas, temos muitos no país. Vamos resolver todos os casos, mas não resolver dessa forma, excluindo, segregando a pessoa com deficiência. E volto a falar, é uma ilusão. Já estamos tendo denúncias de escolas pedindo laudo médico de alguns alunos baseado no decreto. O que é isso? É a exclusão. Essa escola vai dizer para os pais, aqui seu filho não pode continuar, porque a partir de agora ele vai ter escola especial. Já estamos tendo pais dizendo essa situação em razão do decreto. Então, nós estamos nos mobilizando para poder reverter essa situação, para poder ter uma escola com qualidade para todos, não só para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas sem deficiência. E mais, uma sociedade futura que tenha o respeito, a dignidade ao outro. Porque a gente acredita que quando você convive com uma pessoa com deficiência ao seu lado, na escola, na juventude, você vai ser um adulto que não tem discriminação, como eu tenho, como eu tive quando meu filho nasceu, porque eu não estudei com pessoas com deficiência. Então, esse convívio, ele é benéfico para todos. É isso que é a nossa luta. Esse decreto para nós, ele não pode continuar, ele tem os seus vícios da inconstitucionalidade, ele afronta a Convenção, ele afronta a Constituição, quando a Constituição diz que é impeditivo qualquer forma de discriminação, né? Preconceitos e discriminação. Ele afronta a Convenção em vários artigos, ele afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele afronta principalmente os direitos humanos, o direito à dignidade, o direito de participar da sociedade, que é uma sociedade pluralista. A DIN que eu comentei, das escolas, o relator Edson Fachin, numa das colocações, ele diz que essa educação inclusiva é um direito incondicional e indisponível. E diz mais o Edson Fachin, o ensino inclusivo é política estável, desenhada, amadurecida e depurada ao longo do tempo em espaços deliberativos nacionais e internacionais, das quais o Brasil faz parte. Então, nessa DIN, o próprio STF já se manifestou dizendo que o sistema educacional do Brasil é o inclusivo, não há outro sistema. Então, nós estamos acreditando e tendo confiança de que o STF vai dar como procedente a ação de inconstitucionalidade desse decreto, como eu disse, foi promulgado sequer sem conhecimento do CONAD, órgão colegiado. CONAD, que eu abro aqui um parênteses para dizer que me envergonhou na terça-feira ao não repudiar esse decreto como deveria ter feito. Infelizmente, o CONAD, ele é paritário com o governo, então a sociedade civil tem as suas organizações que têm algumas razões que a elas compete dizer o porquê, votou pela criação de um grupo de trabalho para, entre aspas, aperfeiçoar o decreto. E, no nosso entendimento, isso foi um absurdo. Digo, enquanto conselheiro titular do CONAD,
disse isso lá, que eu tinha vergonha de estar vivenciando um momento desse no conselho que se diz de direito das pessoas com deficiência em, de alguma forma, acolher um decreto que sequer ouviu o segmento das pessoas com deficiência. Quando o Ministério da Educação vem dizendo que ouviu especialistas, nós sempre perguntamos quem são esses especialistas? E nunca tivemos essa resposta. Então, esses especialistas provavelmente são alinhados com algum tipo de conduta que nós não aceitamos. Nós queremos democracia, nós queremos a participação, sim, para discutir o que for preciso, mas sempre cumprindo a Constituição, a Convenção e a LBI. Não abrimos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não abrimos mão desse preceito legal. 2 minutos. Eu vou concluir dizendo apenas o seguinte: eu acreditei no meu filho, eu investi no meu filho no sentido de propiciar a ele todas as oportunidades que ele tem direito. Quero uma escola regular, uma escola que lhe desse desafios. Samuel fez a escola, ensino médio, fez faculdade desanimada, fez recentemente uma palestra na Escócia em inglês, que era uma exigência da organização. Então, as pessoas que têm filhos com síndrome de Down devem acreditar nos seus filhos. Aquelas que têm autismo, muito também devem acreditar. Nós temos autistas médicos, professores, músicos. Então, nós temos, sim... Hoje eu recebi uma notícia de uma pessoa cega e surda, muda, formado na universidade em Brasília. Nós temos, sim, potencial, nossos filhos têm potencial, acreditem, sim, nos filhos de vocês, deem a eles todas as oportunidades, mesmo porque nós não temos o direito de tirar da vida deles a oportunidade de serem cidadãos. É isso, obrigado. Obrigado ao senhor Antônio Carlos, muito boas considerações, né? Peço ao senhor que fique conosco em função do encerramento com as perguntas e também para ouvir os outros pontos de vista. Então, agora nós vamos passar para a senhora Gislaine Rocha Simões da Silva. Ela é advogada do escritório Gemberg Advogados Associados, professora de Direito no SESCAG, que é Centro de Ensino Superior de Minas Gerais, e da Unicecal, mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG, integrante da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB de Ponta Grossa. O procedimento é o mesmo, Gislaine, 15 minutos, eu aviso quando faltarem 2 minutos. Pode iniciar. Tem que acionar o microfone. Me perdoem. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de me descrever. Eu sou morena, cabelos escuros, estou usando uma blusa marrom e fundo, atrás de mim tem um fundo branco, um quadro branco. E partindo agora para a nossa fala, essa conversa, eu gostaria primeiro de esclarecer, né, qual é o meu local de fala, né? Eu sou mãe de 2 meninos diagnosticados com transtorno do espectro autista, com totais diferenças, né, dentro do espectro, porque um tem um nível severo, outro é um nível leve, e aí a gente está nessa caminhada, tentando sempre buscar o melhor caminho. Também estou aqui no local onde tento sempre buscar os direitos das pessoas com deficiência, mas sempre com um olhar de perceber que existem aí um respaldo legal muito grande, mas uma efetividade muito precária, muito tímida, e que cabe a nós, né, como essa iniciativa do próprio Instituto de instruir, de nos dar propriedade para seguir em frente, para dar conhecimento a todos os pais, para que isso realmente se efetive, tá certo? Bom, a minha fala é um pouco menos, vamos dizer assim, mais provocativa, tá? Eu até trouxe, até gostaria de pedir
a permissão para compartilhar com vocês alguns slides, no sentido de apresentar o que nós temos, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem a legislação, já conhecem o que temos abarcados para os direitos dos nossos filhos, principalmente, mas trazer aí uma evolução, um histórico de tudo, de toda a conquista desses direitos, e a partir de então a gente provocar alguma análise do que o decreto trouxe para a nossa realidade, tá certo? Eu vou tentar apresentar aqui, vamos ver se dá certo. Vocês estão... está sendo compartilhada a tela? Ok. Poderia me confirmar por gentileza? Ok, Pode muito continuar. obrigada. Ok, a Política Nacional, então, de Educação Especial, da forma como nós vimos, esperamos sempre que ela acompanhe todas as conquistas que foram, advieram de vários tratados internacionais e daquilo que foi inserido em nossa Constituição Federal. Então, nós temos que ter a consciência de que o direito à inclusão, ele já está constitucionalmente garantido, certo? Então, pelo decreto 6949 de 2009, nós tivemos aí inserção dentro do nosso ordenamento e na altura da Constituição Federal, como emenda constitucional, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que já garante essa inclusão. Da mesma forma que nós temos previsto no artigo 208, inciso 3º, a preferência do ensino regular, né, do ensino regular e inclusivo, certo? Então, a primeira coisa que eu acho importante destacar é que esse direito é constitucional. Nesse sentido, como direito desse patamar, qualquer coisa que venha afrontar esse direito, vamos pensar assim no direito como, no caso, como eles estão dando conotação alternativa, optativa, isso vai estar garantido, certo? É claro que isso depende aí dentro dessa política nacional, em que institui essas, vamos dizer assim, as classes especializadas, essa forma de estrutura diferenciada. Obviamente que se, a partir do momento que ela começar a ser imposta, digamos que não haja nenhum tipo de modificação, nós temos aí um direito constitucional, e a gente tem que brigar por ele. Então, dentro da Constituição Federal, aqui, claro que eu não vou fazer a leitura de todo o dispositivo, nós temos aí a preferência do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Da mesma forma que na Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, nós temos lá no artigo 24, de que as pessoas com deficiência, elas não podem ser excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. E que as crianças com deficiência não devem ser excluídas do ensino primário gratuito compulsório. Então, assim, existe já uma base muito forte sobre a inclusão. Já na Declaração de Salamanca, que é muito famosa e muitos já devem conhecer, lá de 1994, ela traz como prioridade que os estados, eles priorizem medidas de política, tanto medidas políticas como financeiras, para aprimorar esse sistema educacional inclusivo. Então, a partir do momento que isso veio ser abarcado pelas Nações Unidas e, consequentemente, aí pelo nosso país, é primordial que o investimento aconteça justamente porque isso já está previsto, já está assegurado. Na Lei de Diretrizes e Bases, o que nós temos? Nós temos aí o artigo 4º, dando ao Estado um dever de garantir o atendimento educacional especializado, onde? Preferencialmente na rede regular de ensino. E aí vem a 13.146 de 2015, que todos nós conhecemos, e o tão falado artigo 27, construído com uma base bastante sólida dentro da Constituição Federal, dentro das convenções internacionais, e que veio assegurar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida,
dando aí todas as oportunidades, promovendo as potencialidades e todo aquele discurso, né? Porque lei, gente, o que é uma lei? A lei, primeiro, ela é um discurso, só que ela tem que ser a base também dos atos, ela tem que ser a base do que é realmente efetivo, é isso que nós esperamos. Veja só que interessante, né? A Política Nacional de Educação, lá em 1994, ela trazia uma determinação de que era a criança, o aluno, quem tinha que se adaptar à escola. Veja só, em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de integração instrucional, que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares. Ou seja, se não tivesse condições, não poderia estar no ensino regular. E a gente pensa nisso como algo muito recente. Nossa, isso aqui aconteceu em 1994. Então, percebam que todo esse crescimento, todo esse fortalecimento, muito embora tenhamos lá no jeito da Constituição Federal, mas aí houve uma modificação, de que a cultura era muito ainda da segregação, a cultura ainda não era da inclusão, muito recentemente. Então, a nossa caminhada, ela ainda é muito prematura, mas ela já está muito fortalecida, pelo menos nas normas. Em 2008, nós temos aí também a Política Nacional, essa que foi modificada pelo decreto, em que o que se visava, aí sim, era derrubar toda aquela concepção do artigo da política de 1994 para superar o paradoxo entre inclusão e exclusão. Tá? Isso está lá no discurso, lá na introdução dessa Política Nacional de 2008. Também procurava superar a problematização de processos normativos e distinção dos alunos em razão das características, da sua diversidade. Então, a ideia era justamente ultrapassar os obstáculos, as barreiras, colocando eles em grau de igualdade com os demais. Consolida, portanto, os movimentos históricos da inclusão, né? Toda aquela construção que se foi fortalecendo dentro dos direitos humanos, dentro dos direitos da criança, né? Tão bem concebido. E aí vem a Política Nacional de Educação Especial, que nós estamos discutindo hoje, que coloca como público-alvo os educandos com deficiência, aí englobando também os transtornos globais de desenvolvimento e os transtornos do espectro autista, e também aqueles que têm altas habilidades ou superdotação e que apresentam desenvolvimento ou potencial elevado em qualquer área de domínio isolado ou combinada, criatividade e envolvimento com as atividades escolares. Então, de quem estamos falando? Qual é o sujeito da Política Nacional de Educação Especial? São esses que estão elencados como público-alvo do decreto 10.502 de 2020. Dentro do decreto, é interessante que a gente tenha conhecimento de como foram concebidos os conceitos de cada uma dos elementos que estão integrados nesse sistema que se pretende impor. Então, o que para o decreto está sendo considerado educação especial? Está sendo considerado aquela que é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, a princípio, o próprio artigo 2º, inciso 1º do decreto, já está determinando que continua sendo preferencial a rede regular de ensino. Obviamente que temos aqui toda uma discussão acerca de como isso realmente vai ser oportunizado, se realmente a preferência vai ser organizada, e se essa preferência também vai ser de investimento, porque o que nós percebemos é que a inclusão, efetivamente, ela requer um investimento que não foi suficiente. A inclusão, acho que todos nós temos essa
essa impressão, ela ainda carece demasiadamente de preparo, capacitação, efetividade, em todos os âmbitos, salvo raras exceções de lugares que ela, né, possa estar dando certo, ela ainda continua sendo uma busca, né? Então, a preferência na rede regular de ensino também está estabelecido aqui. Agora, a gente precisa que realmente essa preferência prevaleça, que realmente, junto com a preferência opcional dos pais, também venha a preferência de investimentos, né? Ou nem preferência, mas que isso não iniba os investimentos, certo? É importante que haja investimentos em vários setores, claro que há importância. Nós temos parcelas de pais que querem a escola especializadas, que se beneficiam das escolas especializadas e também precisam de investimentos, mas que isso não seja utilizado, esse decreto, como forma de inibir. É isso que a gente espera e é isso que a gente teme, na verdade, né? Também no conceito pelo decreto de escola especializada, está previsto como as instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento, quando incluídos em escolas regulares inclusivas. E aí que vem aquela questão, isso vai ser realmente uma alternativa? Quem é que vai definir quando essa criança não está sendo beneficiada da inclusão? E quais as razões dessa inclusão? Quais as razões pela qual essa inclusão não está dando certo? Então, isso é muito, me parece que aqui reside o temor dos pais, principalmente, das pessoas que vão estar neste impasse entre escola especializada ou a inclusão no ensino regular. Justamente por quê? Porque essa é uma brecha, será? Seria uma brecha para se dizer que ele já não se beneficiava, então vamos encaminhar para lá? Certo? Dito isso, devo dizer a vocês que a lei nos parece que ela está dando oportunidades de opções e alternativas, mas o temor que eu penso que vem das críticas da lei é justamente que exista aqui alguns argumentos contraditórios em relação ao desenvolvimento de cada uma das crianças. 2 minutos. Tá. A classe especializada também está prevista, né, como classes organizadas regulares dentro do ensino regular. Eu acho que aqui também reside uma grande preocupação no sentido de segregação, né? As escolas regulares inclusivas, que aí seria dentro do ensino regular, também está instituído. E aqui tem uma questão bem importante. O plano de desenvolvimento individual, digamos assim, como o que a gente chama aí até de PEI também, né, o PDI, neste caso, ele está regulamentado. Nós percebemos o discurso da Lei de Diretrizes e Bases sobre currículo adaptado, mas não tínhamos uma regulamentação precisa sobre o PDI, certo? Bom, e aqui, uma das coisas que eu acho muito importante dizer sobre a Política Nacional de Educação Especial é sobre a questão do processo de decisão com a família, sobre os serviços e os recursos do atendimento educacional especializado, ou seja, é dada essa oportunidade para a família, mas esse processo de decisão que cabe à família, ele pode ser utilizado como um instrumento para induzir a escolha das escolas e classes individualizadas? E até que ponto isso é realmente vantajoso? Porque aí a gente tem que cobrar o investimento ali. Ou é uma oportunidade de aprendizagem e acolhimento eficaz? Porque nós não podemos nos esquecer daqueles pais que preferem, que defendem, né, a escola e que percebem que naquele lugar ele é realmente mais acolhido e mais eficaz. Principalmente quando nós estamos falando daquelas condições mais severas. Certo? Deixa eu só passar aqui para o finalzinho. Então, veja só, a Política Nacional de Educação Especial, ela pode ser considerada um retrocesso. Sim, nós temos um discurso de retrocesso, mas ela está buscando, de repente, uma efetividade? É essa provocação que nós temos que contrapor. Ela vai realmente
segregar? Ou existe aqui uma possibilidade de encaminhar mais atenção para as especializadas e fazer com que essa criança esteja inclusa numa comunidade de outras crianças também com deficiência, que é também super importante, e tendo desenvolvimento dentro da sua aprendizagem também? Esses investimentos serão corretamente destinados, já que investiram na mudança da política nacional para aqueles que preferem a especializada? Ou é uma precarização e barateamento para efetivar a inclusão, que tanto a gente espera que se efetive? Porque matrícula no ensino regular não é inclusão. Nós ainda estamos esperando que a inclusão aconteça. É claro que os conceitos que nos afligem é da exclusão, da segregação, da integração, e que queremos a inclusão. Isso é evidente. Então, o que eu venho aqui para demonstrar é que nós temos toda uma base para falar de que nossos direitos, pessoal, está garantido. A gente só precisa, não só isso, né? Obviamente que é muito mais complexo que isso, mas é importante também saber que a partir do momento que um pai e uma mãe, com base nessa política nacional de educação especial, tiver preterido o direito de optar pela escola regular, se de alguma forma causar obstáculo para que ele esteja incluído no ensino regular, existem medidas judiciais que lhe acobertam. Isso ninguém vai poder tirá-lo, porque acima dessa política, nós temos leis ordinárias e temos também a Constituição Federal. Acho que acabou meu tempo? Sim. Muito bom. Então... Faltava 5 segundos. Muito obrigada. Muito obrigada e espero ter contribuído de alguma forma. Boa noite. Também agradecemos a você. Foi uma excelente explanação, uma contextualização histórica importante, porque a história tem que nos apoiar para o futuro, né? Isso é muito, muito importante para todos nós. Agora nós vamos então para a nossa terceira participante, que é professora também, né? Doutoranda em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Ensino de Ciência e Tecnologia pela UTFPR, especialista em Educação Especial pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e em Língua Portuguesa pela ESAP, licenciada em Letras também pela UEPG, professora e coordenadora da área de Libras do Departamento de Estudos da Linguagem da UEPG, tradutora e intérprete de Libras, FENEIS, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, e atualmente ela é a segunda secretária e intérprete voluntária da Associação de Surdos de Ponta Grossa. Então, com a palavra a professora Rúbia Silva, as regras são as mesmas, 15 minutos, quando faltarem 2 minutos eu entro e dou um sinal. Fique à vontade, professora. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer a amiga Célia pelo convite em participar dessa tão importante conversa que nós estamos tendo hoje, tratando desse decreto tão polêmico. E, para minha apresentação aos nossos amigos cegos, eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos crespos, estou vestindo uma camisa de tecido jeans, no tom azul claro, e ao fundo a minha parede é creminha, begezinha. Quando a Célia me convidou para tratar sobre esse decreto, trazendo a representatividade da Associação dos Surdos, causa, talvez para alguns, um certo espanto ou uma dificuldade maior, né, de entendimento no que diz o posicionamento de uma parcela das comunidades surdas. Obviamente que nós não concordamos com o decreto na sua totalidade, mas nós também não podemos desconsiderar alguns pontos que são essenciais e importantes no quesito dessa representatividade para a comunidade surda. Então, como bem colocou o senhor Antônio, né, no início da nossa conversa, nós queremos uma inclusão para todos.
sem ter a discriminação, sem ter a exclusão de nenhuma pessoa, qualquer que seja. E também, como a senhora a Gislaine colocou, nós estamos vindo num processo histórico de conquistas dos nossos direitos e, obviamente, a comunidade surda também é solidária e compartilha dos anseios e angústias das demais áreas da deficiência, em que nós temos diferentes familiares, diferentes representatividades na busca pela qualidade do seu desenvolvimento intelectual. Porque quando nós estamos tratando desse decreto da educação especial, nós estamos falando nesse desenvolvimento cognitivo, nesse desenvolvimento intelectual, e não apenas enquanto um processo de socialização. E a senhora Gislaine colocou nesse último slide, né, a questão do que a gente quer enquanto inclusão de verdade e o quanto ainda precisamos caminhar em relação a isso. Então, a minha fala, ela vem trazer alguns pontos que a comunidade surda considera como importantes, uma vez que dentro desse processo histórico dos surdos no mundo, de um modo geral, ela é representa grandes sacrifícios para os surdos, uma vez que essas decisões são tomadas por pessoas ouvintes, sem a participação da comunidade surda propriamente dita. Inclusive, quando eu fui convidada, eu até solicitei para a Célia se havia possibilidade de ter um dos nossos representantes surdos aqui da cidade de Ponta Grossa participando também, para que ele, no seu direito de fala e de representatividade legal da comunidade surda, pudesse expor o posicionamento. Mas também quero agradecer a colega de profissão, a Juliana, que está interpretando o nosso evento para que a comunidade surda também possa participar desse momento. Então, o que a gente traz é assim, como reflexão, né, os nossos pensamentos acerca desse decreto. O decreto vai falar de classe bilíngue e escolas bilíngues, e dentro desse processo histórico dos surdos, nós já tivemos algumas realidades dessa natureza em diferentes momentos. E nós podemos entender que, considerando o surdo, não enquanto uma pessoa com deficiência, porque quando nós temos essa questão de uma deficiência relacionada a uma pessoa que não ouve, se pressupõe que o raciocínio, enquanto aprendizagem de uma língua oral, se dá de uma forma tranquila. E a gente precisa entender que as pessoas surdas, elas têm um raciocínio, um pensamento linguístico imagético. Então, ela não vai, enquanto processo neurológico, acionar as mesmas áreas cerebrais que uma pessoa ouvinte. Ela aciona outras áreas a mais, com uma ênfase um pouco maior para essa aquisição da linguagem. E nesse quesito, nós termos a garantia pelo decreto das escolas bilíngues é um ponto que para a comunidade surda passou a ser de extrema importância. Não que nós somos favoráveis ao decreto como um todo, mas nesse aspecto da valorização da escola bilíngue, ou da classe bilíngue. Quando nós tratamos de um processo de inclusão da pessoa surda em escolas regulares, e aqui eu quero deixar claro o porquê de eu falar isso, porque eu sou uma familiar de surdo, né? Eu tenho um irmão surdo, meu irmão caçula é surdo, a nossa diferença de idade é de 14 anos, então nesse espaço de tempo eu acompanhei toda a trajetória educacional do meu irmão, inclusive indo na escola regular, na qual ele estava matriculado, para tentar sanar algumas dificuldades, não só dele enquanto pessoa surda, sem um atendimento adequado, inclusivo, mas também para tentar contribuir dentro da escola com algumas possibilidades e estratégias. Porém, enquanto ele estava matriculado até a 4ª série, porque ele ainda era, a idade dele, né, ele já está com 30 anos, ele
estava matriculado na escola bilíngue aqui de Ponta Grossa, na escola de surdos, e a escola era regulamentada até a 4ª série. Depois de um processo de inclusão muito sério no nosso país, a nossa escola foi fechada, porque não se aceitavam mais as escolas bilíngues. E quando nesse decreto vem trazer de novo essa valorização da escola, isso para a comunidade surda é de grande valia. Porque quando a gente fala em inclusão de uma pessoa bilíngue, com uma característica cultural e linguística distinta, em que ele faz uso de uma linguagem, de uma modalidade diferente da sociedade como um todo, nós utilizamos uma língua oral da modalidade, né, oral auditiva, é o nosso canal de entrada, os nossos ouvidos, e o nosso canal de saída, a boca, e ele faz uso de uma língua, de uma outra modalidade, visual espacial, em que o canal de entrada são os olhos, e o canal de saída, as mãos, com a utilização do corpo. O processo de inclusão, né, as escolas inclusivas, elas não estão preparadas para esse atendimento. Porque o que acontece numa escola regular inclusiva? Como o senhor Antônio falou, a pessoa ela tem o direito de ser matriculado na escola próxima à sua residência, obviamente. Era isso que nós também buscávamos, né, ao meu irmão. Porém, quando a gente encontra essa realidade, que a escola tenta buscar esse atendimento especializado, a gente não encontra a educação bilíngue garantida no decreto 5626 de 2005, e desde então nós estamos nesta luta pelas escolas bilíngues, porque um processo inclusivo para surdos requer profissionais bilíngues, e nós não temos essa realidade nas escolas regulares. Então, quando nós temos um aluno surdo matriculado numa escola regular inclusiva, demandaria que os profissionais fossem bilíngues e pudessem atender aquele aluno na sua língua de sinais. Obviamente, não são todos os surdos que fazem uso ou que optam pela Libras. Nós temos surdos que são oralizados, que optam pelo português escrito enquanto modalidade de comunicação. Nós temos deficientes auditivos que têm uma perda parcial da audição, mas que, além de optarem pelo português escrito, também optam pela Libras, e nós temos os que optam pela língua de sinais. Então, a comunidade surda, ela acabou valorizando em alguns pontos essa questão do decreto, justamente para aqueles surdos que optam pela língua de sinais, porque até então nós não tínhamos na legislação um documento que realmente garantisse essa possibilidade de atendimento. Como eu já explanei a vocês, nós já tivemos num processo histórico aqui na cidade de Ponta Grossa o fechamento da nossa escola de surdos, em que a comunidade surda foi extremamente prejudicada justamente por os surdos que optam pela Libras não terem um espaço educacional adequado com os seus pares para um desenvolvimento intelectual, para um desenvolvimento cognitivo dentro de um espaço educacional. Isso eles não entendem como uma segregação. Por quê? Porque o processo de socialização, ele acontece em diferentes espaços sociais. É no mercado, é na padaria, é na igreja, é no banco, é num consultório médico, é dentro do espaço familiar. Porém, o que eles buscam é que o espaço educacional, que para muitos acaba tendo uma ideia de segregação, para eles esse espaço educacional bilíngue requer esses profissionais capacitados em diferentes áreas do conhecimento com o domínio da língua de sinais. Por isso a necessidade dessas lutas da comunidade surda pelas escolas bilíngues. Um exemplo, até como o professor Nelson comentou na minha apresentação. Eu sou formada em letras, então intérprete de língua de sinais,
com formação em letras. Toda a minha atuação dentro da escola inclusiva, escola regular inclusiva, como intérprete, fazia com que eu tivesse que ter o domínio de conteúdos de áreas que não são afins à minha formação. Por exemplo, aulas de matemática, aulas de física, aulas de química, das quais eu, enquanto Rúbia, não tenho um conhecimento adequado sobre esse assunto. Porém, enquanto atuação de intérprete, preciso ter o domínio da língua e de um vocabulário especializado para repassar o conteúdo que é ministrado pelo professor dessas áreas. Então, há necessidade de que o profissional intérprete tenha o espaço, tenha o tempo adequado de estudo para que ele possa se adequar em diferentes áreas de conhecimento para promover no ambiente educacional um trabalho fidedigno e adequado àquele estudante surdo. Quando nós tratamos de escola bilíngue, como o decreto traz essa valorização, tanto da escola bilíngue quanto da classe bilíngue, são professores formados nessas diferentes áreas do conhecimento, ministrando as suas aulas em línguas de sinais, sem a necessidade da presença do intérprete. O que isso garante ao surdo? Melhor qualidade de ensino, porque é um profissional formado em determinada área específica do saber, com o conhecimento de uma segunda língua, podendo ter a sua aula ministrada naquela segunda língua. É como se eu, professora Rúbia, formada em letras, fosse explicar ou fosse ensinar a língua portuguesa para japoneses, tendo a possibilidade de ministrar a minha aula em japonês. Então, nesse sentido, é que nós, da comunidade surda, que optamos pelo uso da língua de sinais, entendemos como necessário essa garantia de direito. Nós tivemos um momento histórico em 2011, aqui no Brasil, do manifesto bilíngue em Brasília, em que toda a comunidade surda do país, de cada estado, estava representada nesse movimento em maio de 2011 pela garantia da nossa escola bilíngue. 2 minutos. Ok, obrigada. E nesse sentido, o decreto traz essa garantia, mas isso não quer dizer que a comunidade surda seja favorável e esteja totalmente de acordo. Apenas que, para se garantir um atendimento educacional especializado no que diz respeito aos surdos, as classes bilíngues e a escola bilíngue garante esse direito. Obviamente, para finalizar, eu como educadora não posso deixar de falar da necessidade do olhar aos professores nas salas de aula. Quando nós tratamos de uma escola educacional, uma escola regular inclusiva, em que na sala de aula nós podemos ter a possibilidade de diferentes alunos, quem garante a capacitação para esse profissional poder atender um surdo cego, um surdo, um autista, um intelectual, numa mesma classe, com outros alunos, sem nenhum tipo de comprometimento. Então, aqui o meu apoio também aos professores que vivenciam essa realidade em sala de aula. Muito obrigada pela possibilidade de participação, obrigada comunidade surda por me acolherem e por me permitirem representá-los hoje, nessa noite. Obrigada. Obrigado, então, professora Rúbia, pelas suas considerações. Obrigado ao senhor Antônio Carlos e a Gislaine, que também contribuíram bastante para isso, né? A Rita, que é também da diretoria do Observatório da Inclusão de Ponta Grossa, ela está monitorando as perguntas que vão ser direcionadas e também considerando, né, as falas. Quando nós pensamos no Observatório da Inclusão em Ponta Grossa, o que nós pensamos? Normalmente nós nos dividimos. Autistas brigam pelos autistas, síndrome de Down pela síndrome de Down, surdos pelos surdos, cadeirantes pelos cadeirantes, e o cobertor acaba sendo o mesmo, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Só que quando cada um puxa para um lado, acaba descobrindo alguém.
infelizmente o decreto ele não é parcial, ele é integral, ele não vai ser publicado ou aceito na parcialidade. E quando nós, que somos em torno de 20% da população do país, nos unirmos, como estamos fazendo aqui no Observatório da Inclusão, nós vamos representar em torno de 40 milhões de pessoas. Não é pouca gente. Então, esses 40 milhões de pessoas devem estar integrados à sociedade na sua plenitude. Professores que sabem línguas de sinais, professores que conseguem trabalhar com cegos, com autistas, que recebam a qualificação e a remuneração necessária e que possam fazer da educação o grande degrau para o salto para o futuro dessas crianças, em autonomia, em liberdade, e que se uma pessoa fica para trás, nenhuma lei compensa. Então, eu coloco essa posição minha pessoal e dos debates que tivemos dentro da diretoria, do Observatório da Inclusão, para que vocês três possam responder as perguntas dos nossos participantes, olhando por esse ângulo. Nós somos todos humanos de uma única comunidade chamada Brasil. E que todos, né, se nós puxarmos para um lado e se descobrir alguém na outra ponta, é um movimento que não deve ser feito. Então, a professora Rita, que é psicopedagoga, que é de Castro e compõe o Observatório da Inclusão, na diretoria, ela vai conduzir agora com vocês essas questões que estão sendo colocadas no chat. Nós estamos agora 21 e 29, então somente nós vamos fazer algumas colocações e na sequência já vamos para o encerramento. Boa noite a todos. Nós, aqui durante a explanação dos três palestrantes, só tivemos elogios a cada um deles, né? Ao senhor Antônio Carlos Sestaro, que nos representa, foi muito elogiada a sua fala. Nós temos bastante considerações a respeito do apoio mesmo a essa discussão, de apoio às pessoas que têm buscado, né, lutar contra a discriminação dentro das escolas. Eu mesma sofri na pele, né, muita discriminação por ser uma pessoa que debatia mesmo a inclusão e sempre defendia a inclusão. Outra situação que nós temos aqui, nós não temos perguntas, né? Nós temos apenas... Rita, tem uma pergunta da Liana. Liana? Eu posso ler aqui para você? Pode ler, ela está aparecendo para mim. Ela direciona para a Gislaine. Primeiro, você mesmo problematiza a questão de quem determina se o aluno está sendo beneficiado ou não. O decreto fala de uma equipe multidisciplinar, porém não define as áreas do conhecimento que a comporão, e nem sob que perspectiva. Também não diz quem acionará. Não corremos o risco de volta ao modelo biomédico para essa avaliação? Essa é a pergunta. Ok. Eu estava lendo ali a pergunta da Liana, eu acho bem interessante a colocação dela. Eu acho que o retrocesso para o modelo biomédico, eu acho muito difícil. Eu acho que o modelo social que se adota e que sustenta, né, em todo o mundo praticamente, eu acho que isso é irreversível. Contudo, realmente é uma preocupação. Se a gente conseguisse que todos os pais sejam instruídos o suficiente para que possa brigar, para que essa, como posso dizer, decisão seja realmente pautada na opinião da equipe multidisciplinar, muitas vezes multidisciplinar, dessa criança, junto com o que a família entenda, ok. O problema é justamente interferir naquelas famílias que têm talvez talvez menor instrução, não sei se essa seria realmente a expressão correta, mas que talvez tenha menor suporte, inclusive terapêutico. Porque muitas das pessoas eu vou falar do autismo, que é o que eu tenho um pouco mais de propriedade para dizer, muitas pessoas não têm nem esse suporte terapêutico, essa equipe, para poder opinar efetivamente. Muitas vezes é uma criança que tem toda
um comprometimento que poderia ser revertido e que não é revertido justamente por lhe faltar essa outra parte da saúde, né, da parte terapêutica. Então, assim, de fato, é uma preocupação, é uma problemática, mas dentro do mundo ideal, dentro do discurso da lei, a gente tem aí a oportunidade disso acontecer se entender que o ensino regular não está de acordo, né? Se a partir da ideia de que a gente tem esse suporte, ok, você consegue realmente demonstrar que existe ali uma justificativa para a inserção nas escolas especializadas, né? A preocupação é se isso vai ser comprometido conforme essa sustentação que os pais, principalmente, tenham em relação à real condição de seu filho. Eu acredito nisso. Obrigada, então, Gisa. A Liana também considera aqui que ela não acha possível a volta ao modelo biomédico, né, considerando que ele ainda não acabou. Né, ela trabalha na política de saúde há 30 anos e esse paradigma não deixou de existir. Os professores querem laudos médicos para poder fazer um planejamento diferenciado, quando que a necessidade latente daquele aluno está ali todos os dias, 4 horas por dia na frente dele, mas ele ainda precisa de um laudo para garantir que isso aconteça, né? E o Rafael Brito também coloca aqui, como a sociedade pode se organizar para derrubar esse decreto, para o seu Antônio Carlos Sestaro. Também tem mais uma pergunta para o Sestaro aqui em cima. Deixa-me ver... Sestaro, você falou da escola bilíngue para surdos, mas tenho a impressão de que uma parte da comunidade surda está favorável ao decreto, sem considerar que ele fere o direito de pessoas com outras deficiências. Percebi um pouco disso na última reunião do CONAD. Tem havido alguma conversa com as associações de surdo para se somarem ao repúdio ao decreto? Seria um equívoco meu da análise? É uma pergunta da Liana Lopes Bassi. Bom, deixa eu responder. Primeiro, eu só queria fazer um comentário, se a doutora Gislane me permite, o preferencialmente da Constituição de 88. No ano 2000, eu, junto com o Ministério Público Federal, a gente debatia esse assunto lá em Brasília. O preferencialmente é usado como preferencialmente, não é obrigatório. Então, o Poder Judiciário, quando as escolas eram acionadas, preferencialmente não é obrigatório. Então, eles vinham com os laudos, com essa equipe multidisciplinar, dizendo que essa criança não podia estar naquela sala, naquela escola. E esse decreto, ele coloca, e a doutora observou bem, a responsabilidade toda em cima do aluno, né? Daquele que como é que ele fala? Não se beneficia, né? E a Convenção da ONU diz que a deficiência está na interação com o meio. As barreiras têm que ser quebradas. E o decreto coloca em cima da criança toda essa responsabilidade de não se beneficiar. Quando a senhora falou também da família, e agora já fez a observação, pouquíssimas famílias têm as condições que nós temos de poder analisar o que é melhor e o que não é melhor. A maioria das famílias são famílias humildes. Elas não vão ter escolha. Não vão ter escolha. Como que a sociedade pode se... vou falar da comunidade surda. E a Rúbia comentou. Os surdos foram ouvidos? Alguns foram. Há uma parte da comunidade surda que não quer esse decreto, que não quer continuar sendo excluído. Ele quer estar dentro da escola. Ele quer ter a participação também na escola, né? E no CONAD foi ouvido? Não foi ouvido. Tem representante da FENIM no CONAD? Tem. Mas o CONAD não foi ouvido antes do decreto, foi depois. A comunidade, a sociedade pode se manifestar e, assim, houve uma divisão nesse decreto, e a gente até observa aqui nas nossas falas, né, das famílias.
A Federação Síndrome de Down, Nelson, nunca defendeu a inclusão só para a síndrome de Down. Nós nunca fizemos essa defesa, enquanto dentro do CONAD, principalmente. Nós sempre defendemos uma inclusão para todos os tipos de deficiência. Quando eu falei que eu fiz uma palestra para a comunidade surda em Florianópolis, eu disse exatamente isso. Nós queremos uma sociedade para todos, para as pessoas com deficiência intelectual, para as pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, com deficiência física. Essa é a nossa... Nós queremos muito mais, nós queremos a sociedade. Então, quando a gente vê esse decreto, e eu disse que ele traz palavras bonitas, e ele ilude, porque ele ilude mesmo. Eu não tiro a razão dos pais, né? A gente conversou com a comunidade dos autistas, aqueles autistas severos, e em Florianópolis nós temos exemplo de escolas que têm autistas severos dentro da sala de aula, convivendo muito bem. Professora Rosângela Machado, a nossa professora de Florianópolis. Então, nós entendemos os pais, não estamos tirando. Agora, a doutora Gislane colocou no último slide, né? Retrocesso ou efetividade? Sim, nós queremos efetividade da inclusão. É isso que nós buscamos. Invistam na escola pública. A deputada Érica Cocai, outro dia me chamou uma reunião com a frente parlamentar, o investimento na educação era 10 milhões, hoje é 500 mil. Agora, tudo isso, eu vou falar para vocês que eu tenho uma história um pouco lá em Brasília. É muito pensado, né? Como que vai se falar que a educação inclusiva não deu certo se a LBI tem 5 anos? Né? A professora até colocou, nós estamos falando de 94, de Salamanca. Né? Como falar isso? E excluir e deixar uma sociedade que discrimina as professores, e aí a Rúbia lembrou bem, né? Parabenizar os professores. Eu fiz muito tempo palestra para o MEC, eu e Samuel, e os professores sempre falavam para mim, eu não estou preparada. Eu sei disso. E você só vai se preparar quando ele estiver na sala de aula. Eu não me preparei para receber um filho com deficiência. Agora, eu me preparei quando ele estava comigo. Eu fui atrás para conhecer. E o que eu tenho falado, e falei para a professora do MEC, chame os especialistas. Onde está o problema? Está na comunidade surda. Tá bom. Como que nós vamos resolver? Junte a comunidade surda, junte os professores, educadores competentes que nós temos nesse país e vamos resolver. Temos um problema com a questão do autista. Vamos resolver. Agora, não vamos trazer um decreto que nas entrelinhas vai dar sim, e já está dando. Né? Quem viveu, como meu filho, que só por ter a carinha de olho puxado, não, aqui ele não pode estudar. Né? Sabe muito bem do que eu estou falando. E esse decreto, a doutora Gislene, eu pensei que ela ia observar, mas no artigo 9º, fala assim, no parágrafo 3º, lá, no inciso 3º, definição de critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos que não se beneficiam em escolas inclusivas. Quem vai definir esse critério? Que critério é esse? Estão pedindo o laudo? Ué, se o laudo de o meu filho está lá, síndrome de Down, é um critério. Outro dia, eu vou só terminar, senão estou falando muito aqui. Eu fiz uma palestra na Assembleia de Porto Alegre, antes da pandemia, e um pai perguntou para mim assim, mas o senhor fala que seu filho tem 30 anos, por que o senhor está me... E eu já alertava do decreto, que eu sabia. Eu estava debatendo no Conselho Nacional sobre isso. O senhor fala que seu filho tem 30 anos, por que o senhor está falando de educação? Porque eu disse a ele, porque eu gostaria que todos, o seu filho, inclusive, tivesse a oportunidade de ter a oportunidade que meu filho teve, de estar numa escola regular, de ser desafiado, e aquele que vai nascer também, que a gente possa, daqui a não sei quantos anos, ter uma sociedade em que não se fale mais em inclusão, porque é uma sociedade. Senão nós vamos ficar daqui a 20 anos, de novo, falando de inclusão, ou tentativa dela. Né? Então, nós temos sim que
cobrar do poder público, investir na escola, perto da sua casa. Quem acompanha as famílias, e eu acompanhei muitas famílias, de acordar de madrugada para levar seu filho a distâncias, quilômetros de distância, numa instituição. Isso é uma violência com a família. Então, a gente quer, sim, a escola pública. A federação nunca, e já falei para vários ministros de educação, não precisamos de um centavo do governo, a nossa federação. Nós queremos, sim, a escola pública de qualidade para todas as crianças, com e sem deficiência. As dificuldades existem. Está aí a Rúbia, que é uma pessoa especializada, para ajudar a gente, ajudar o MEC a como incluir um aluno com deficiência auditiva numa sala de aula, né? As suas diferenças de aprendizado, assim como é meu filho, como foi o Samuel, pela deficiência intelectual dele. E os professores, que no início tinham medo, foram fantásticos. Eles tiveram criatividade. Isso já faz 20 anos, 25 anos. Nós avançamos, a sociedade avançou. Nós não podemos retroagir. Não podemos. É difícil? É difícil. A inclusão é muito difícil. Todo dia dá trabalho. Mas vale a pena. Vocês podem ter certeza disso. Muito bem. Então, eu vou passar a palavra para a Célia, que é a nossa presidente, e ela vai conduzir, então, para o encerramento, pedir as considerações finais dos participantes. Infelizmente, não temos... Infelizmente, porque está muito boa para a nossa reunião, o nosso encontro, mas nós não temos tempo e também não podemos prender as pessoas por mais tempo para questionamentos. Quero agradecer a todos, né, em relação à disposição, disponibilidade de compartilhar conosco suas experiências e conhecimentos em relação a esse tema. Como pai também de uma criança com síndrome de Down e autismo, eu, junto com minha esposa, nós temos uma luta diária, assim como todos aqui, e tudo que fala a respeito do futuro dos nossos filhos tem que ser tratado com muito carinho, muita atenção, para que todos tenham condições de equidade na sociedade. Célia, então, a palavra está com você. Ok, obrigada. Eu não sei como que ficou no comecinho, a gente teve alguns problemas técnicos, então eu vou fazer novamente a minha descrição, porque eu não sei se conseguiu ficar, se quando eu falei saiu. Então, eu vou fazer minha descrição. Eu sou a Célia Carreira, né? Sou a presidente do Observatório da Inclusão, como o Nelson colocou. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos avermelhados, estou usando um brinco de argola, uso aparelho nos dentes azul, tenho olhos castanhos, e ao meu fundo aqui eu tenho uma cortina com umas florzinhas preta, estou usando uma camiseta preta também, com a logomarca do Observatório da Inclusão. Nossa, eu estou aqui pensando, né, quantas reflexões importantes nesse momento. Eu quero agradecer muito os nossos participantes que, quando eu entrei em contato, já de primeiro já se disponibilizaram a participar conosco e trazer essas reflexões. Nesses últimos dias nós temos ouvido tantas coisas, né? Surgiu um boom de informações e eu acho que ninguém estava tão preparado para tantas informações ao mesmo tempo. Mas então esses debates, essas conversas são sempre muito importantes, né? A gente conversar, a gente discutir e principalmente a gente colocar essas questões que foi colocada aqui, a Giza trouxe, né? Bem colocado, essa trajetória da luta pela inclusão, porque a inclusão, ela, né, recente, a gente teve uma luta muito dura para chegar até aqui, e aí a gente chegou até aqui a duras penas, e agora estamos sendo ameaçados de voltar, né, como era antes. Então, eu quero agradecer muito os nossos participantes, nossos convidados, porque trouxeram todas essas reflexões tão importantes, né? A gente poderia ficar aqui por horas debatendo e ainda assim o tema não se esgotaria. A inclusão, infelizmente, ainda ela é um assunto que precisa ser muito debatido. Seria tão bom se nós nem precisássemos estar aqui nesse momento, em pleno 2020, falando sobre esse tema. Seria tão bom se a sociedade em que vivemos entendesse que as pessoas não devem ser excluídas pelas suas diferenças, né? Que todos nós temos nossas diferenças, nossos potenciais, nossas dificuldades,
e que poderíamos viver todos juntos de maneira plena, mas ainda não chegamos lá. Mas eu acredito que futuramente, né, com essas lutas de inclusão, as nossas futuras gerações que hoje convivem com as diferenças, os amigos do meu filho, porque eu também tenho um filho com síndrome de Down, que está no ensino regular, que convive com outras crianças, e eu tenho certeza que essas crianças que convivem hoje com o meu filho, serão amanhã adultos diferentes, terão amanhã um olhar diferente, mais empatia, mais amor, mais respeito. Então, é isso, né, que eu queria dizer para vocês. Eu fico muito feliz, né, por recebê-los nessa bate-papo aqui, e quero deixar agora aberto para as considerações finais, pedir para cada um dos nossos convidados que deixe uma mensagem aí para nós. Vamos seguir a mesma ordem da fala, né? Vamos começar com o senhor Antônio. Senhor Antônio, por favor, deixe sua mensagem, e eu quero já agradecer pela sua participação. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço muito a doutora Gislaine, a Rúbia, o meu respeito a todas as interpretações. Nós somos pais, nós sabemos que muitas vezes nós vivemos momentos em que, dentro da nossa casa, a gente sabe como conduzir isso, e eu sei de todas as angústias que nós, pais, temos em relação aos nossos filhos. Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Então, eu tenho muito respeito a todos e qualquer entendimento, até diverso, do que eu penso, né? Eu quero dizer para vocês que eu acredito, sim, Samuel está com 30 anos, vai casar com a Isabela aí de Ponta Grossa. Hoje nós temos jovens autodefensores na federação, com síndrome de Down. Isso há 40 anos era quase que, vamos dizer assim, um sonho, hoje é realidade. Eu acredito muito, sim, no potencial do ser humano. Acredito muito, sim, nos professores, nos educadores desse país. E o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos humanos, a gente não pode deixar que retroceda, o que nem é permitido pelo próprio STF. Nenhum direito fundamental pode retroceder. Então, eu, com todo respeito a qualquer pensamento diferente, eu acredito, sim, que nós conseguiremos uma verdadeira educação inclusiva no nosso país. Hoje eu tive uma informação rápida de que a Inglaterra, em contato com uma das pessoas do nosso meio, está tentando se espelhar na educação do Brasil, na questão da deficiência. Então, nós temos, sim, muito que avançar, não tenho dúvida disso, mas nunca retroceder. Então, muito boa noite, muito obrigado, meu respeito a todos, e qualquer coisa, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down está à disposição de vocês para conversar, para debater o que for voltado ao direito das pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Isa? Ok. Bom, eu só tenho muito a agradecer pela oportunidade que me foi dada, né? Foi até em poucos dias ali, eu ainda estava fazendo uma leitura acerca do assunto, e vim aqui para aprender muito também, né? Com todas essas falas maravilhosas que eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, que foram tão professores, né? Porque a gente sempre está aprendendo um pouco mais. Mas, em especial, eu gostaria de parabenizar cada um dos pais que estão aqui para se apropriar mais ainda de conhecimentos. Porque eu acredito que não haja nenhum outro instrumento mais importante que o conhecimento que cada um busque para efetivar os direitos dos seus filhos. É muito importante que vocês tenham essa aptidão, essa propriedade para brigar, porque o caminho todos nós já conhecemos, né? O caminho é esse, cheio de obstáculos, mas a gente tem que ter essa amplitude de conhecimentos para poder combater.
Então, assim, acima de tudo, cada um que esteve aqui numa sexta-feira à noite, para aprender um pouquinho mais, para discutir um pouco mais, saiba que isso é imensurável, certo? Eu acredito também que a gente todos estão buscando o melhor para os seus filhos, e a gente ouve muito falar sobre a importância de conviver com a diversidade. E aí eu fiquei pensando, né, as pessoas, parece assim que é tão bonito o discurso, e às vezes fala-se tanto como é importante para as outras pessoas conviver com a diversidade, serem melhores, sim, é importante, mas será que está dando-se importância também suficiente para aquela criança que está sendo incluída, né, ela está se sentindo tão bem, ela também está sendo acrescentada, né, então, assim, sempre visando o melhor, sempre visando o crescimento como humano, seja da própria criança, seja dos que lhe cercam, mas o importante mesmo é essa união que vocês tanto falam, de estar com todos os outros pais, com outras deficiências, e não haver aí uma separação, simplesmente a defesa de deficiências de forma separada, fragmentada e, consequentemente, enfraquecida, né? Vamos nos fortalecer com o conhecimento sempre, tá? Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Gisa. Rúbia, por favor. Eu queria agradecer imensamente a Célia, amiga de não muito tempo, mas já na mesma luta, né, Célia? Que a gente vem nesse trabalho das nossas famílias, buscando sempre um mesmo ideal, que eles sejam aceitos nas suas especificidades, cada um do seu jeitinho, cada um com as suas qualidades, as suas habilidades, e que isso possa ser valorizado. Agradecer a participação hoje, para nós da comunidade surda, é extremamente gratificante, porque nem sempre nós, surdos, temos a possibilidade de fala com as mãos, de leitura e de audição com os olhos. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que tivemos, agradecer o senhor Sestaro por tantas colocações e por tanta experiência que nos traz diferentes observações, diferentes olhares e entendimento. Agradecer a Gislaine também por essa representatividade, por nos deixar mais clara tanta legislação que tem, que nem sempre a gente consegue compreender ou ter acesso a todas elas como a gente deveria. Muito obrigada, um grande beijo no coração a todos vocês, um grande beijo à minha comunidade surda de Ponta Grossa, que eu tanto amo. Obrigada. Muito obrigada a vocês, né? Quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer a nossa intérprete, a Juliana, que veio, né, prontamente nos ajudar nessa transmissão, fazendo com que a inclusão, né, aconteça. Então, muito obrigada, Juliana, muito obrigado à diretoria do Observatório de Inclusão, que essa semana, como a Rúbia e a Gi falou, que foi muito rápido, porque nós decidimos fazer esse evento e aí tivemos que correr para conseguir dar conta. Então, muito obrigada, né? Obrigada ao meu esposo, Marcos Carreira, que está ali cuidando da parte técnica. E quero agradecer mais uma vez a todos, né, dizer que a inclusão, quero encerrar dizendo que, na minha opinião, eu penso da seguinte forma, que a inclusão, ela acontece, principalmente quando se fala da inclusão escolar, ela precisa ter uma parceria, né, é uma via de mão dupla. Então, a Gi colocou bem essa questão da família, né, de estudar, de se apropriar de conhecimentos, e eu concordo, porque eu acho que a inclusão, ela é uma via de mão dupla, e nós precisamos estar atentos e também apoiando, porque, como foi bem colocado em questão dos professores, muitas vezes eles também, né, sentem-se esse despreparo e não conseguem lidar com a situação porque não são amparados. Então, se nós nos unirmos, escola, família, professores, eu acho que os nossos filhos têm muito a ganhar, né? Então,
Muito obrigada, uma boa noite a todos vocês, né? Sexta-feira, 10 horas da noite, por estar aqui conosco. Fique com Deus e um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.